Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Nesta manhã, quero compartilhar com você da maior necessidade do ser humano. Olha bem, em Lucas capítulo 4, verso 42 a 44, diz assim: sendo dia, saiu, falando sobre Jesus, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instava para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Se você olhar nesse capítulo aqui, antes, dentro do contexto, foi tantas curas que Jesus fez, e ele depois estava cansado e foi para o deserto descansar um pouco. Presta atenção, como na vida é preciso nós pararmos para descansar, repor nossas energias. E eles, o povo, insistia para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Ele pregava o evangelho. A grande necessidade do ser humano é ouvir o evangelho, se arrepender e crer. E logo em Lucas, capítulo 5, verso 17 a 22, diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava ali sentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Agora, olha bem. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. Como que Jesus viu a fé? Jesus viu a fé daqueles amigos do paralítico e do paralítico pela ação deles em procurar colocar o paralítico diante dele. E aí, olha bem, vendo Jesus a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. Deve ter causado estranheza aquele paralítico e aos seus amigos, porque eles foram ali inicialmente à procura da cura. Mas a cura é muito importante, mas o perdão dos pecados é infinitamente mais importante. Porque Deus cura, mas a pessoa vai morrer. Vai morrer, nós não somos para viver aqui eternamente. E Jesus disse: homens estão perdoados os seus pecados. Aqui nós vemos o valor do perdão dos pecados. Muito mais do que a cura, o mais importante para a vida de um ser humano é receber o perdão dos pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Somente Deus pode perdoar pecado, e Jesus é Deus. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, lhe disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Qual é mais fácil dizer?
Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Olha bem, qual é a mais fácil? Por quê? Levantar, Jesus dar a ordem, levantar e anda, ele tinha autoridade. Mas para perdoar pecado, que ele tinha autoridade, ele teve que pagar o preço dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecer deitado, e voltou para casa, glorificando a Deus. Então, nesse texto nós vemos a importância do perdão do pecado. Por quê? Porque a cura, Jesus está curando, continua curando, e devemos pedir a cura, mas a cura é passageira. Todos nós vamos morrer. Agora, o perdão dos pecados tem valor eterno. O perdão dos pecados nos redime, nos reconcilia com Deus e nos dá o privilégio das promessas maravilhosas, gloriosa, a vida eterna com Deus. Pare e pense sobre isso, se você já recebeu o perdão dos seus pecados. Se não recebeu, esta manhã você pode receber, se arrependendo, crendo e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você terá o perdão dos seus pecados e a promessa gloriosa da vida eterna. Pai Celestial, eu quero te pedir por aquele que ouvir, assistir esta mensagem. Se ele ainda não entendeu o valor do perdão dos pecados, que ele entenda nessa manhã, que ele se arrependa e confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mais um dia de vida o Senhor nos concede. Obrigado, meu Pai. E, por favor, meu Deus, eu te clamo por mim, pelos meus familiares e por cada um que ouvir e assistir este áudio. Deus eterno, nos abençoe com paz, com saúde. Se tem alguém enfermo, cura, meu Pai, por favor. Se tem alguém oprimido, liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E que tudo que fizermos nesse dia, tenhamos as bênçãos do Senhor. E que tudo que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Excelente e abençoado dia com Cristo Jesus, o Senhor.